Olá pessoal, vamos falar aí hoje sobre a falsa profetisa adventista e os apócrifos. Você sabia que Ellen White disse que os adventistas deveriam entender os apócrifos, né? Eu vou ler aqui para vocês um manuscrito datado do ano de 1850. Esse é o manuscrito de número 4. Antes de lê-lo, eu quero apenas assim lembrar a você que nesse período, 1850, Ellen White, ainda aí com em média de 20 anos de idade, ela estava vivendo o momento, digamos aí, de maior produção de visões ou alucinações do seu ministério, né? Por que isso, né? Ellen White, segundo os relatos, né, que se tem, ela vivia em constante histerismo mental a respeito de visões, né? Isso era bem comum naquele período e movimentos nesse estilo estavam nos Estados Unidos ali surgindo aos montantes. Ellen White faz parte, né, desse período, né? E podemos aí até mencionar alguns pontos. Ellen White teria também levado uma pedrada que pode ter danificado algo mentalmente ou psicologicamente falando, né? Ela então pode ser que por um período, né, esse dano, essa moléstia mental possa ser a causa de tantas visões que ela recebeu, 2.000 visões, né? Pelo menos alguns falam. Eu costumo falar que Ellen White, com esse monte de visão, ela colocou Daniel no bolso e voltou João Batista de troco, porque é visão que não acaba mais, né? Mas Ellen White, à medida que amadureceu, né, alguns apontam que o seu problema psíquico tenha melhorado, reduzido, né? E ela deixou de ser aí uma pessoa com alucinações constantes e passou a ser uma máquina de xerox, né? Uma máquina copiadora ambulante. Aí ela começa a plagiar bastante autores, ler bastante autores, né? George Knight mesmo no livro Em Busca de Identidade diz até o nome de um autor que ela gostava muito, que ela consultava muito, né? E há até semelhanças em algumas colocações. Bem, se era este o problema, se também foi influência demoníaca, né? Que detalhe, nós não podemos dispensar essa possibilidade de Ellen White ter sido aí, né, instrumentos satânicos, né, satânico, porque ela se tornou espiritualmente vulnerável. Veja que ela acreditou na volta de Jesus para certas datas, desobedecendo o mandamento do Senhor, embora ela era, bem dizer, uma pré-adolescente, né? E aí o que nós temos é que ela se afasta dos caminhos do Senhor para seguir aquele movimento falso, se torna uma das grandes influentes por causa dessa sua situação de alucinações constantes. Ela vem então até casar-se com um herege, né, que não cria na doutrina da Trindade. Portanto, nós podemos também colocar que não só a possibilidade do problema mental, não só a possibilidade do problema de caráter, né, já que ela roubava autores, né, ela também poderia ser aí uma vítima de ataques e de influências demoníacas, né? Qualquer que seja o caso, nós temos aqui algo bem interessante, eu vou ler aí para vocês, e aí fica, né, o serviço daqueles que sempre defendem tudo pelo adventismo, nada pela verdade, né? Então escute só, manuscrito de número 4,
1850, abre aspas. Eu vi que os apócrifos são o livro escondido e que os sábios desses últimos dias devem entendê-los. Vi que a Bíblia é o padrão, é o livro padrão que nos julgará no último dia. Observe você que ela começa com aquela comum expressão, eu vi, né? Então ela está aqui mostrando que isso foi recebido em visão. Então é Deus, pelo menos o dela, falando que o que ela vai aqui descrever, ela recebeu em visão. Então, primeiro de tudo, ela é uma visão. Essa visão informa ela algo que todo mundo sabe, que os apócrifos são o livro escondido. Só que aí vem uma ordem aos adventistas. E aí uma ordem é você que é adventista. Então, ela diz assim, ó, que os sábios desses últimos dias, obviamente se referindo aos adventistas, né? E pensando nos últimos dias, ela provavelmente esperava o fim do mundo em 1851, que era a data que ia acabar lá, né? O período da porta fechada, né? Isso, se você quiser saber mais, está no livro A Nuvem Branca, né? Ela manteve essa ideia da porta fechada. E aqui ela diz assim, nesses últimos dias devem entender os apócrifos. Aí ela continua, vi que a Bíblia é o livro padrão. Então veja, ela tem uma visão sobre os livros apócrifos, que os sábios desses últimos dias, os adventistas, devem entendê-lo. E ela vê também que a Bíblia é o livro padrão, que vai julgar no último dia. Então nós aqui percebemos que ela recebe de Deus, tá? Uma ordem para que os sábios dos últimos dias venham entender os livros apócrifos. Aí eu venho já sugerir aos adventistas, né? Obviamente ela fala muito do livro de Enoque, porque a gente sabe algumas coisas que ela diz ter visto aí, né? Mas, então vai aqui o meu conselho para você, apologista adventista, coloca o link de editoras católicas, né? Que vendem Bíblias católicas com os livros apócrifos, né? Tem a Paulus, né? Tem outras editoras católicas, né? Que você pode recomendar para obedecer isso que Ellen White mandou você fazer. Então, trata de obedecer ela, tá? Ela disse que os sábios desses últimos dias devem entender os livros apócrifos. Então, vamos correr aí para estudar. Quando você vai procurar a explicação apologética adventista a esse texto de Ellen White, aí é risível, né? O site Centro White primeiro levanta dúvida, se nós temos mesmo um texto original, ou seja, quando é problemático, né? Se nós temos mesmo, aqui o que está claro que a Bíblia é o livro padrão, qualquer que seja a ideia que ela tenha tentado exprimir aí sobre os livros apócrifos, é obscuro. Gente, não tem nada obscuro aqui, os seus apologistas adventistas. Ela está dizendo que vocês têm que entender os livros apócrifos, acabou. Ela também disse que a Bíblia é o livro padrão, que vai julgar no último dia, diz, para mim está claro aqui também. Então vamos lá, vamos começar isso e veja que 1850, quantos anos, né? Isso já passou. E se vocês não correrem, né, esses últimos dias vão ficar os primeiros dias, se vocês não entenderem os livros apócrifos. Que Deus continue cuidando dos crentes em Cristo, para que não venha cair na malha dessa seita que segue essa mulher confusa, né, que certamente faz parte aí dos enganos dos últimos dias. E que Deus continue usando os crentes, os fiéis, aqueles apologistas, irmãos que mantêm aí canais no YouTube, livros, que Deus abençoe vocês para continuar esse trabalho de exposição do adventismo. O adventismo tem avançado, o adventismo está aí conseguindo tirar a sua imagem de seita das igrejas, né? Eu vou fazer em breve um vídeo sobre isso, e como o adventismo conta, né, com a inocência
de outros para expandir as doutrinas de Ellen White, ou espalhar, né, digamos assim, as doutrinas de Ellen White. Que Deus abençoe a todos e nos fortaleça em Cristo Jesus.